É assim que você sabe que uma pessoa pode estar com o inimigo. Gente, existem duas coisas: a possessão e a opressão espiritual. A opressão espiritual, nós muitas vezes podemos sentir quando estamos vivendo uma batalha espiritual intensa. Se você entra na oração, se você entra no jejum, é a mesma coisa que chamar o inimigo para a guerra, tá? Tem muita força, tem muito poder, mas também traz muita batalha espiritual. Mas a possessão, ela nem sempre acontece da forma como a gente imagina. A gente está acostumado a ver nos filmes aquela possessão, mudança de voz, uma força sobrenatural, o rosto se transfigurar, essas coisas, né? Que são bem óbvias. Mas tem muitas pessoas que podem estar com o inimigo em si e não manifestar. Porque assim, muitas vezes o inimigo, quando está dentro da vida de alguém, ele não se manifesta para não ser expulso. Principalmente se ele está no ambiente ou pode entrar em contato com pessoas que têm a autoridade para expulsar ou para reconhecer e tirar da vida dele. Porque o inimigo ele quer estar dentro das pessoas, influenciando essa pessoa fazer mal para destruir a própria vida dela e destruir também a vida do próximo. Então nem todas as pessoas que têm o inimigo, né, que têm esses sinais espirituais que estão manifestados, elas vão se manifestar claramente. Porque quando chega nesse nível, é porque essa pessoa já deu muitas brechas espirituais, a vida espiritual dessa pessoa está totalmente devastada e entrou provavelmente legiões, né? Quando chega essa questão da possessão, nunca é um único demônio. É geralmente uma legião ou então um demônio de alto escalão, né? Conhecido como principados, né? Então, assim, muitas vezes a gente percebe pelo comportamento da outra pessoa quando essa pessoa tem uma influência do mal. E eu vou dar aqui nesse vídeo alguns sinais para que você possa reconhecer isso e você possa orar por essa pessoa, tá? Interceder. Muitas vezes você está passando uma luta com alguém e você acredita que é somente aquela pessoa que me fez mal, é uma pessoa ruim e tal. E muitas vezes tem essa questão da espiritualidade também. Então a gente precisa entender que a nossa maior luta não é contra pessoas, não é contra carne, a Bíblia diz, né? E sim contra principados e potestades. Então assim, o mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo que a gente vive, então a gente precisa estar atento. O primeiro sinal, né, que uma pessoa ela está sendo influenciada pelo mal, é que essa pessoa não suporta ouvir a palavra de Deus. Se você for falar de Deus com essa pessoa, ela vai mudar de assunto, ela pode inclusive se irritar com você. Então você coloca um louvor e a pessoa se incomoda, entendeu? É como se desse uma coceira nos ouvidos, né? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos porque não suportariam a palavra que é santa. Por quê? Porque a palavra ela traz libertação, assim como o louvor traz libertação. Então, uma pessoa que ela não suporta ouvir louvores, não suporta ouvir falar da palavra de Deus, é uma pessoa que sim, né, o inimigo às vezes fica incomodado e não quer que essa pessoa tenha contato com a palavra de Deus, para que o inimigo não saia do corpo dessa pessoa. Então, o inimigo tenta fazer com que essa pessoa fique longe de Deus, faz com que essa pessoa blasfeme muitas vezes contra Deus, fale coisas contra Deus para afastar o Espírito Santo. Porque uma das coisas que é imperdoável para Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Como é que o Espírito Santo vai agir na vida de uma pessoa se uma pessoa ela está repelindo ele, está repelindo a palavra? Porque é a palavra que liberta. Se a pessoa está rejeitando a palavra, não tem como haver uma libertação. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é uma pessoa que persegue você sem motivo algum. As pessoas vão dizer, inveja. Sim, a inveja é um sentimento demoníaco, pode ser usado inclusive por Satanás, né? Ou pelo demônio que está na vida daquela pessoa. Mas você percebe que é uma perseguição além do normal. Como assim uma perseguição além do normal? Não é uma perseguição de fazer uma fofoquinha com o seu nome. Não estou falando sobre isso, porque é isso, inclusive, muitas pessoas fazem, que é errado, né? A maledicência. Mas, assim, não é sobre isso. Essa pessoa é uma pessoa que busca, de fato, destruir a sua vida. A Bíblia vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, você percebe que uma pessoa está sendo influenciada pelo mal, né? Tem um espírito maligno quando ela começa a querer destruir você. Então, essa pessoa ela começa a rondar a sua vida, pegar informações sobre você e querer destruir seus planos. Então, essa pessoa percebe que você tem um relacionamento bem sucedido. Essa pessoa começa a inventar mentiras a seu respeito, começa a triangular, ou seja, começa a inventar histórias afetando as pessoas ao seu redor para pensarem mal de você, ou vai diretamente ao seu cônjuge,
sim, o seu namorado, a pessoa que está junto com você e tenta prejudicar o seu relacionamento diretamente ou indiretamente. Querendo causar brigas no seu relacionamento, contendas, né? Dando conselhos errados de forma proposital para que você possa seguir o caminho errado e ter uma destruição. Muitas vezes é uma pessoa que no seu trabalho, né, tenta sabotar sempre os seus planos e você percebe que não é algo assim que é simples, que a pessoa faz uma vez e nunca e é do jeito da pessoa, não. Você percebe que é algo consistente, tá? É uma perseguição que pode durar aí vários anos. Isso já aconteceu comigo, de uma pessoa que eu percebi e comecei a colocar limites, né, de uma pessoa que já estava me perseguindo aí durante muitos anos. Eu vi a influência espiritual, né, e comecei a me afastar. É muito importante que você se afaste de pessoas assim, tá? Porque quando uma pessoa ela abre muitas brechas e tem muitos desses sinais, isso significa que essa pessoa ela pode, sendo usada para o mal, fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Porque quando o ser humano ele está distante de Deus, está entregue ao pecado, ele tem muitas vezes a consciência dele cauterizada. Então ele pode fazer muito mal a alguém sem às vezes um pingo de sentimento de culpa, de remorso, porque não tem empatia, tá? O que faz você ter empatia, de se colocar no lugar do outro, é você ter, de certa forma, uma certa bondade no seu coração. E a verdadeira bondade do coração do ser humano, ela vem de Deus. Se uma pessoa ela não está entregue a Deus, não está vendo por Deus e está manifestada com um espírito maligno, com certeza essa pessoa não vai pensar duas vezes antes de lhe prejudicar. Então, ore, interceda pela vida dessa pessoa, ore por proteção também, né, que é muito importante, mas ore também pela vida dessa pessoa. Então, eu falei, né, o sinal da perseguição, eu falei aqui a respeito dessa pessoa não suportar a palavra de Deus e também essa pessoa, ela costuma, como eu disse aqui, né, não é uma perseguição normal, essa pessoa costuma muitas vezes blasfemar contra a palavra de Deus, né, falar coisas sobre Deus. Eu fiz um vídeo aqui onde eu falei da história de uma colega minha, que ela estava falando de uma vizinha, que quando a mãe dela colocava louvores, a vizinha começava a blasfemar o nome de Deus. E isso aí é um grande sinal, né, de que o inimigo está na vida dessa pessoa para que ela não corra uma libertação. Então, assim, gente, esses são os maiores sinais. Tem outros sinais também, claro, né? É uma pessoa fazer um trabalho espiritual para prejudicar alguém, né? Fazer uma obra de feitiço, uma obra de alguma coisa assim. E se você percebe isso em alguém e percebe que está sendo direcionado a você esse mal, você precisa redobrar a sua atenção espiritual. Quando a gente começa a buscar Deus, Deus ele revela, tá? E Deus ele revela se foi feita alguma coisa contra a sua vida, uma obra espiritual, se tem alguém manifestado espiritualmente, de certa forma perseguindo você. O inimigo ele sempre vai revelar, o inimigo não, tá repreendendo o nome de Jesus. Deus sempre vai revelar de uma forma ou de outra, tá? Por isso que é muito importante que você esteja debaixo da poderosa mão de Deus. O Salmo 91, gente, ele é um salmo, assim, muito importante, muito impactante, tem uma grande força. Pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento com Deus, muitas vezes deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Por quê? Porque são pessoas que entendem do poder que tem esse salmo, de fato. Mas o Salmo 91 mostra claramente que você só tem de fato a proteção dele quando você anda debaixo da palavra dele. Ou seja, você precisa andar em obediência, você precisa fazer aquilo que Deus diz para você fazer. Quando você anda no caminho de Deus, quando você faz as coisas certas, você está debaixo da proteção dele. Então, mesmo que o inimigo tente lhe atacar, mesmo que o inimigo tente lhe prejudicar, ele não vai conseguir. Ele vai ter o plano dele frustrado e Deus vai te dar o livramento. Mas, se você está distante de Deus, você percebe que isso está acontecendo com você, você tem uma pessoa próxima que não suporta ouvir a palavra de Deus, que lhe persegue por qualquer coisa, né, que tenta lhe prejudicar, atrapalhar os seus planos, que não deixa você viver a sua vida, né? Você muitas vezes não faz nenhum mal a essa pessoa e essa pessoa simplesmente não deixa você viver a sua vida. E você sente que você não tem uma verdadeira paz, porque essa pessoa ela tenta de todas as formas sugar a sua paz. E o inimigo ele faz isso, né? O inimigo ele gosta de ver o caos, o inimigo ele gosta de ver o problema, né? Então, muito cuidado com essas pessoas, tá? Eu já ouvi isso de uma pessoa que eu tive que me afastar, que ela disse assim, eu gosto do caos, eu gosto do problema. Então, isso é um sinal de alerta, tá? Porque Deus, ele gosta de ordem e decência. A palavra dele diz que é pra gente fazer tudo com ordem e decência. Então, assim,
Você acha que Deus, ele é a favor do caos, da desordem, de problema, de confusão? Então, quem gosta de tudo isso é o inimigo, é o diabo. Então, eu ouvi isso de uma pessoa próxima e isso para mim já foi um sinal de alerta de que eu tomei a decisão certa de me afastar. É uma pessoa que eu não desejo mal, mas eu percebo que está influenciada por espírito maligno e escolhi me afastar para não ser prejudicada. E assim, a mesma coisa você deve fazer. Ore por essa pessoa, interceda, mas esteja longe de pessoas assim, influenciadas pelo inimigo. Porque assim, o inimigo, gente, ele não tem o poder de destruir a nossa vida. Se ele pudesse, ele já teria feito, tá? Inclusive, existem muitas pessoas que se pudessem fazer algo verdadeiramente, tivessem a oportunidade de fazer algo contra nós, sem que elas fossem descobertas, provavelmente elas fariam, tá? Então, o que garante a nossa proteção é de fato a Deus. Então, muitas pessoas não têm essa capacidade de fazer algum mal diretamente a nós, porque nós estamos protegidos. E muitas vezes o inimigo ele não tem a capacidade de destruir os planos e os sonhos que Deus tem para você. Tem promessas e planos que Deus tem para você que o inimigo não pode destruir, mas ele vai tentar atrasar. Ele vai fazer de tudo para que você desista dos planos, porque assim, esse é o segredo de você entender isso. Por mais que uma pessoa esteja manifestada pelo inimigo, por mais que o inimigo esteja tentando contra a sua vida, o inimigo ele não tem o poder de destruir os planos que Deus tem para você. A única pessoa que pode destruir os planos que Deus tem para você é você mesmo. A partir do momento que você renuncia a caminhar com Deus, ficar longe de Deus, aí você fica à mercê do inimigo. Então, assim, enquanto você estiver buscando direcionamento de Deus, você estiver pedindo perdão pelos seus pecados, se reconciliando com Deus, estando debaixo da proteção de Deus, você vai garantir que os planos do inimigo sejam frustrados. E uma pessoa influenciada pelo inimigo, ela tenta muitas vezes fazer isso. Ela fica, como a Bíblia diz, né, como um leão procurando a quem possa devorar. Então, fica ali ao derredor, né? Tem pessoas que são usadas pelo inimigo para ficar ao seu derredor, só observando a sua vida para ver se você vai cometer um erro para poder lhe acusar. Satanás, o nome Satanás vem de acusador. Então, o maior plano do inimigo é lhe acusar. Mesmo que você seja cristão, em algum momento você vai errar, você vai pecar, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, todos nós temos nossas falhas e defeitos. E o papel do inimigo é de acusar. Então, se você vê uma pessoa que, por exemplo, não aceita que você busca a Deus e fica buscando lhe acusar, buscando trazer o seu passado à tona, tanto na sua vida, né, falando para você, quanto para outras pessoas, dizendo assim, ah, mas fulano no passado fez isso, fez aquilo, foi tentando trazer o seu passado, é uma das provas também que essa pessoa pode estar sendo usada pelo inimigo. Por quê? Porque o papel de Satanás é esse, sabe? De acusar, de querer lhe definir por uma circunstância, por quem você era. Você não é mais, mas o inimigo, ele quer fazer com que o seu passado seja a sua identidade. Então, uma pessoa manifestada pelo inimigo, ela quer fazer com que você duvide da sua identidade de Deus, do seu valor para Deus. Então, uma pessoa que vai dizer que você não é amada por Deus, não é amada pelas pessoas, que você não tem valor, vai colocar muitas crenças erradas, vai colocar muitos pensamentos errados para quê? Para te paralisar. Porque, veja bem, se você não acredita que você é amada, você não se dedica aos relacionamentos. Se você não acredita que você tem valor como pessoa, você se sente para baixo. Você pensa assim, ah, e aquilo que Deus fala no meu coração? E aqueles propósitos que Deus tem para cumprir na minha vida? Eu não vou cumprir, porque afinal eu não tenho valor. E se eu não tenho valor, eu não vou me sentir bem e capaz para fazer algumas coisas. Então o inimigo vai dizer que você não é capaz, que você não tem valor, que você não tem propósito, que você não tem nada. E é tudo mentira. Tudo mentira. Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. Então, pessoas também usadas pelo inimigo, elas vão mentir muito. Muito mesmo, a respeito de tudo. A mentira vai ser a maior arma. Porque, assim, se a pessoa, ela não tem nada para falar de você, hoje em dia, ela vai usar o seu passado. Que é o que o inimigo faz, acusar pelo que já aconteceu. Se não tiver uma coisa relevante do passado e você não se importar com isso porque você já está bem resolvida, bem resolvido com Deus, né? Você já afirmou sua identidade em Deus, ela vai começar a mentir a seu respeito. Porque não tem nada novo para ela falar. Não tem nenhum podre, digamos assim, seu para que ela possa falar a seu respeito. Então ela vai ficar sempre arrodeando a sua vida procurando um erro. Se não tiver erro, vai inventar. Por quê? Porque o inimigo ele não vai cruzar os braços e dizer assim, essa pessoa de fato se transformou, eu reconheço isso e não tem nada para falar sobre ela, então eu não vou falar. O inimigo, ele não para de atacar. Isso é uma coisa que você precisa entender. Se uma pessoa está manifestada verdadeiramente por Satanás, pelo inimigo, essa pessoa ela não vai parar de te atacar. Não vai. Porque o inimigo, ele não cansa, tá? O inimigo, ele quer a sua alma. Ele quer o que você tem mais valioso, tá?
E muitas pessoas acreditam, né, com a visão materialista, que o que a gente tem mais de valioso é os nossos bens, mas não. O que a gente tem mais de valioso, gente, é a nossa alma. Porque veja bem, quantas pessoas aí são ricas, bem-sucedidas e têm um profundo vazio na alma, sabe? Não estão se sentindo bem com elas mesmas, com os relacionamentos, com nada ao redor, né? Ou pessoas que tiram a própria vida. Por exemplo, cantores aí que você vê que tem fama, tem dinheiro, tem família, tem tudo que, assim, materialmente pode desejar. E mesmo assim são pessoas infelizes e tiram a própria vida. Por quê? Porque não cultivaram a sua alma, não cultivaram o seu espiritual. Então, assim, a estratégia do inimigo, né, de utilizar essas pessoas para lhe fazer mal é justamente isso. Tirar de você aquilo que você tem de mais importante. Então, interceda por essas pessoas, observa esses sinais, tá? Mas se afaste, busque se proteger em Deus, faça jejum pelo menos uma vez por semana, porque assim, gente, o jejum é uma grande arma espiritual. Se eu tivesse entendido, há alguns tempos atrás, a importância que tinha o jejum, eu provavelmente já estaria jejuando há muito tempo. Eu agora, como estou gestante, né, eu não posso jejuar. Mas com certeza, mais pra frente, aí depois que eu já tiver o meu filho, eu vou começar a jejuar. Por quê? Porque a gente vive constantemente numa guerra espiritual. E a gente precisa estar cada vez mais alimentado de Deus. Então, a gente vai ver lá na Bíblia que Jesus vai dizer que existem demônios que eles só saem com o jejum e com a oração. Então, todas as armas espirituais, elas são importantes, mas o jejum e a oração têm grande poder. E a gente precisa utilizar dessas armas espirituais, entendendo que as nossas lutas não é contra pessoas, muitas vezes, contra carne, contra sangue, não, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, que a gente possa refletir a respeito de tudo isso, né? A respeito de como o inimigo ele é. O inimigo, gente, ele sempre usa as mesmas estratégias, tá? Se você percebeu, o inimigo, ele sempre usa a mesma coisa. Por quê? Porque é aquilo. Time que está ganhando não se mexe. O inimigo, ele pensa assim, se eu fizer isso, tá funcionando, eu consigo atingir espiritualmente algumas pessoas, por que eu vou mudar? Por que eu vou mudar minha estratégia de mentir, de perseguir, de falar mal de Deus, de tudo isso, se eu vejo que isso funciona? Eu vejo que muitas vezes pessoas que não buscam o conhecimento de Deus estão sendo afetadas. Por isso que a Bíblia vai dizer, o meu povo perece pela falta de conhecimento. Então, o inimigo ele sempre age do mesmo jeito. E sempre age do mesmo jeito porque tantas pessoas caem nas estratégias dele. Porque não buscam o conhecimento. O que vai nos proteger das armadilhas do inimigo, né, e de sermos atingidos pelo inimigo, é o conhecimento da palavra de Deus. É entender qual a estratégia eu tenho que usar. Né? Se você for ver bem, né, quando Jesus estava no deserto e o inimigo começou a falar algumas coisas para ele, Jesus, né, ele começou a utilizar a palavra contra o diabo. Então, comecei a repreender o diabo pela palavra. Mas veja como o diabo é astuto. Ele também usou a palavra de Deus com Deus, né? Com Jesus. Só que, lógico, de uma forma deturpada. Porque quando o Satanás leva Jesus para um alto de uma montanha e diz assim, se joga daí que a Bíblia diz que os teus anjos vai buscar, caso você se jogue. Aí Jesus rebate e diz, mas a Bíblia também diz que você não tem que tentar o Senhor seu Deus. Então veja como o inimigo é audacioso, né, ardiloso. Ele sabe, ele tem conhecimento da palavra de Deus. E tantas pessoas que dizem que amam a Deus, que se importam com Deus e que querem ter uma boa vida espiritual, não buscam o conhecimento. Então, sim, gente, existem pessoas, né, eu percebi isso também, inclusive pessoas que são ateias, né, pessoas que são satanistas, que conhecem mais a Bíblia do que o próprio cristão, né, que tem mais conhecimento para rebater, para argumentar do que o próprio cristão, e isso está errado, né. Como cristãos, né, nós devemos se aproximar cada vez mais da palavra de Deus, participar de argumentos, mostrar para as pessoas de verdade o que Deus deseja para a vida delas. Então, sim, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar se proteger das armadilhas do inimigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí para fortalecer. Se inscreve no canal e um beijo.